Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça e este é o Saber Direito Responde. Durante a semana, nós estudamos a Seguridade Social e o seu financiamento. Hoje, nós vamos responder algumas perguntas de dois alunos que estão aqui nos acompanhando, a Bianca Silva, da Faculdade Processos, ela é do curso de Direito, e o João Paulo, que estuda Administração Pública no IDP. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. Bianca, por favor. Por que a tributação da empresa é maior se acontecerem mais acidentes no trabalho? Pois bem, em 1965, a Constituição de 46 ela foi alterada para inserir um princípio que obriga o Estado a criar uma fonte de custeio sempre que criar, majorar ou estender um benefício. Como o acidente do trabalho foi incorporado à Previdência em 1967, havia necessidade de criação de uma fonte de custeio. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, como a empresa contribui sobre a folha, ela deve pagar um adicional de 1%, 2% ou 3%, tudo a depender do risco de acidente do trabalho. De modo que as empresas que exercem um ramo de atividade cujo risco de acidente é alto, ela deve pagar mais 3%. Já uma empresa cujo ramo de atividade, o risco de acidente seja leve, ela vai pagar apenas 1%. E de modo a implementar medidas de segurança do trabalho, existe o fator acidentário de prevenção. O que significa isso? Se uma determinada empresa adotar medidas de segurança do trabalho e isso fizer com que o número de acidentes diminua, esse adicional ele pode ser reduzido em até 50%. Por outro lado, as empresas que não investem em segurança do trabalho e o número de acidentes excede a média nacional daquela atividade, ela pode ter a sua alíquota elevada em até 100%. De modo que esse adicional, que é de 1%, 2% ou 3%, na verdade poderia variar de 0,5% a 6%. Então, quanto mais acidentes uma empresa tiver, maior é a sua carga tributária, exatamente para o custeio dos benefícios oriundos do acidente do trabalho. Respondido? Sim. Então, vamos ver agora uma pergunta do nosso WhatsApp. Olá, sou Graziele Gonçalves Pereira, estudante de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e eu tenho uma dúvida. Quais são os principais desafios e consequências do perfil demográfico para a Previdência Social? Uma ótima pergunta da Graziela. O sistema previdenciário, ele é calcado basicamente numa pirâmide, onde a sua base é formada pelas pessoas que trabalham, naturalmente os mais jovens, e conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai se aproximando do momento em que vai postular um benefício. Como nós adotamos o sistema de repartição simples para financiamento da Previdência, eu preciso que o número de trabalhadores seja muito maior que o número de aposentados. De modo que, quando há uma alteração do perfil demográfico de um país, ou seja, quando a população jovem começa a envelhecer, isso traz reflexo no financiamento da Seguridade Social. Vou te dar um exemplo. Lá na década de 50, nós tínhamos 14 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Atualmente, nós temos 1,8, 1,7 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Então, a gente verifica a cada ano um declínio do número de pessoas que estão trabalhando e um acréscimo do número de pessoas que estão recebendo benefício. Então, o perfil demográfico, ao envelhecer, ele acaba prejudicando a base de financiamento da Seguridade Social. Esse é um dos motivos que a ideia da reforma da Previdência traz de alterar o sistema de financiamento pela repartição simples, pelo sistema de capitalização. Ao invés dos trabalhadores pagarem as aposentadorias dos aposentados, pelo sistema da capitalização, cada um iria contribuir para uma conta vinculada e seria dessa conta vinculada que sairia o pagamento dos benefícios previdenciários. A maioria dos países do mundo tem migrado realmente para o sistema de capitalização. Seria uma forma de combater o envelhecimento da população. Uma ótima pergunta da Graziela. Vou passar aqui para o João Paulo, ele também tem uma pergunta. Professor Carlos, por que o contribuinte autônomo tem a contribuição maior que os empregados? Bom, a razão é a fonte de custeio. No caso do empregado, além da sua contribuição, a empresa também contribui para a Previdência. Então, em relação ao trabalhador empregado,
ao avulso, o empregado doméstico, a Previdência ela tem duas fontes de custeio, a contribuição do próprio trabalhador e a contribuição da empresa. Mas já no caso do contribuinte individual, como ele trabalha por conta própria, o custeio do seu benefício é feito por ele próprio. Por isso que há essa compensação. Como só existe a contribuição do autônomo, ela é muito maior que a contribuição do empregado. Somente para efeito de comparação, enquanto o empregado contribui com 8%, 9% ou 11%, o contribuinte individual ele contribui com 20%, ou seja, é quase o dobro. Aliás, por isso que no passado o contribuinte individual era chamado de contribuinte em dobro, porque além da sua contribuição, ele teria que arcar também com a contribuição de um empregador, que na verdade não existe, por isso que recai integralmente no caso dele, 20%. Tá? Então vamos agora para uma pergunta enviada pelo WhatsApp. Olá, meu nome é Matheus Brison, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber qual é a classificação da Seguridade Social e seus subsistemas. Bom, a Seguridade Social ela é inaugurada com a Constituição de 88, em seu artigo 194 traz a definição. É um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, visando atender os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. De modo geral, é uma grande rede de proteção que é formada por 3 subsistemas. Ela foi inspirada no modelo inglês de proteção social, que foi fruto de um plano elaborado por um economista chamado William Beveridge. Ele fez esse plano em 1942 e, após o final da Segunda Guerra, a Inglaterra implanta, então, um grande sistema de proteção chamado Welfare State. Na verdade, seria uma proteção do berço ao túmulo, envolvendo todos os riscos sociais. Infelizmente, nós somente viemos a adotar esse modelo com a Constituição de 88, um atraso de mais de 40 anos. Todos os países que adotaram esse grande modelo de proteção após a Segunda Guerra tiveram um índice de desenvolvimento muito grande. Então, a proteção social ela está diretamente ligada ao progresso de um país. Como nós ingressamos na proteção social muito mais tarde, ou seja, numa época em que todos esses serviços custavam muito mais caro do que no passado, numa época em que o perfil demográfico já estava envelhecido, hoje nós vivenciamos, então, uma série de problemas por ter admitido essa grande rede de proteção, uma rede de proteção universal, que tem por objetivo atender todas as pessoas. A Seguridade, ela é formatada e ela deve ser balizada por 7 princípios. A universalidade da cobertura e do atendimento, a irredutibilidade do valor dos benefícios, a seletividade, distributividade dos benefícios e serviços, a diversidade da base de financiamento, equidade na forma de participação no custeio e o caráter democrático e descentralizado dessa administração, cuja a gestão ela é quadripartite, ou seja, com a participação do Estado, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados e pensionistas. Podemos até incluir mais 2 princípios que balizam a Seguridade Social: a dignidade da pessoa humana e a solidariedade. Vamos ver agora a pergunta da Bianca Silva. Por que é permitido a uma pessoa que não trabalha, um estudante ou uma dona de casa, por exemplo, contribuir com a Previdência? Muito bem. Bom, um dos princípios que regem a Seguridade Social é a universalidade da cobertura e do atendimento. A universalidade da cobertura é cobrir todos os riscos sociais. Se você está doente, procura um hospital público. Se você está em condição de necessidade, busca assistência social. Se você está impossibilitado de trabalhar, você busca a Previdência. E eu também tenho a universalidade do atendimento, que pode ser traduzido no dever que o Estado tem de atender todas as pessoas. Isso cai muito bem na área de saúde, já que saúde é direito de todos e dever do Estado. Também cai muito bem na assistência social, já que ela será prestada a quem dela necessitar. Mas no campo previdenciário havia uma restrição, que é
ser um sistema contributivo. Somente quem contribui é que pode ter a proteção previdenciária. Se fosse exclusivamente assim, haveria uma inconstitucionalidade pelo não atendimento do princípio da universalidade. Então, para atender à universalidade é que se permite que pessoas que não trabalham também possam aderir à proteção previdenciária. A exemplo de uma dona de casa e de um estagiário. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Vamos ver uma pergunta via WhatsApp. Quais são as necessidades fundamentais, a assistência social e a política social que provê o atendimento das necessidades básicas? Bom, essa é uma pergunta, né, cuja resposta também está no texto constitucional. Num país pobre como o nosso, as necessidades básicas elas são extremamente amplas, de modo que eu tenho que selecionar quais os riscos que serão cobertos pelo nosso sistema, até porque o cobertor financeiro ele é curto. Então, no âmbito da assistência social e no plano federal, a cobertura envolve os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais, cuja renda familiar seja inferior a 1/4 de salário mínimo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que este critério, se for utilizado exclusivamente, ele não seria um critério adequado. Por isso, mesmo que a renda familiar de uma família supere esse patamar de 1/4 do salário mínimo, essa miserabilidade poderia ser demonstrada por outros meios. De modo que hoje, a necessidade básica atendida pela assistência social federal é basicamente para idosos e portadores de necessidades especiais. Em paralelo, nós temos vários outros programas sociais que condicionam o seu pagamento ao cumprimento de determinados requisitos, como, por exemplo, que os filhos frequentem a escola. Ok? Vamos ver agora o João Paulo. Parece que ele também tem mais uma pergunta. Sim, professor. Como fica a situação do trabalhador que era do setor privado e passa para o setor público? Bom, isso se chama contagem recíproca de tempo de serviço. A legislação, até com amparo na Constituição, artigo 40, parágrafo 9º, permite a migração entre regimes de previdência. Então, se você é da iniciativa privada e você vai para o serviço público, ou do serviço público você vai para a iniciativa privada, existe uma compensação financeira, de modo que o regime que está recebendo, ele vai pagar o benefício de forma proporcional ao tempo de contribuição. Então, o sujeito trabalhou 15 anos na iniciativa privada e 20 anos no serviço público. O INSS pagaria 15,35 e o serviço público pagaria 20,35 de uma aposentadoria. Para o servidor, ele receberia na integralidade, mas os sistemas, eles vão pagar de acordo com a contribuição. Satisfeito? Então, a gente vai fazer aqui um breve intervalo e já já a gente retorna. Estamos de volta, então, ao Saber Direito Responde, um programa onde eu, professor Carlos Mendonça, irei responder algumas perguntas de direito previdenciário e relacionadas às 5 aulas que a gente teve durante a semana. Vamos começar, então, pela Bianca. Qual é a sua pergunta? Como é feita a distribuição de renda nos 3 segmentos da Seguridade Social? Muito bem. O financiamento da Seguridade Social ele é disciplinado no artigo 195 da Constituição e lá há a previsão de 4 fontes de financiamento. Existe uma contribuição da empresa, do empregador ou entidade equiparada, uma contribuição dos trabalhadores, uma contribuição incidente na importação de bens e serviços e outra contribuição incidente nos concursos de prognósticos. Dessas 4 contribuições, a própria Constituição, no artigo 167, inciso 11, determina que a contribuição da empresa sobre a folha e a contribuição dos trabalhadores, ela só pode ser utilizada para o pagamento de benefícios previdenciários. Então, essa seria a fonte de financiamento da Previdência. No caso da saúde e da assistência social, o custeio seria oriundo, então, da contribuição da empresa sobre receita e faturamento, sobre lucro, na importação de bens e serviços e a contribuição incidente sobre concursos de prognósticos. No âmbito da Lei 8.212 de 91, o seu artigo 27, ele traz receitas adicionais que também são direcionadas à Seguridade. Por exemplo, no caso do
DPVAT, 50% da sua arrecadação, ela deve ir para a Seguridade, especificamente para a área de saúde, que é onde as pessoas que são vítimas de acidente de trânsito são tratadas. Então, basicamente, é assim que eles fazem essa divisão. Vamos ver, então, agora uma pergunta enviada pelo WhatsApp. Quais os principais conceitos, organizações e princípios da Seguridade Social? E qual o papel do Estado e sociedade para que ela tenha total eficácia? A Seguridade Social, ela não é monopólio do Estado. A sociedade também tem uma importante participação quando cria, por exemplo, uma ONG de assistência social. Essa atividade paralela, né, que a sociedade exerce, ela é de extrema importância para o Estado. Por isso que a Constituição, no artigo 195, parágrafo 7º, dispõe que são isentas de contribuição para a Seguridade as entidades beneficentes de assistência social, ou seja, é a sociedade auxiliando o Estado na prestação da proteção social. Da mesma forma, quando você cria um hospital privado, esse atendimento vai colaborar com o atendimento da saúde pública. Portanto, é essa simbiose entre Estado e sociedade que vai fornecer a melhor seguridade social que o nosso povo pode dar. E tudo isso é organizado e calcado em princípios esculpidos na Constituição, alguns deles eu já até mencionei aqui, mas principalmente a dignidade da pessoa humana e a solidariedade, ok? Vamos ver agora uma pergunta do João Paulo. Professor, como fica a situação do trabalhador para se aposentar quando a empresa não fez as contribuições devidas? Muito bem. Bom, é preciso fazer uma diferenciação. Existe a contribuição da própria empresa, tá? Se a empresa não paga essa contribuição, ela é simplesmente inadimplente com o sistema. E existe a contribuição do trabalhador. Como o trabalhador não recolhe essa contribuição diretamente aos cofres da Previdência, há um intermediário, que é exatamente a empresa, então a empresa retém a contribuição do trabalhador e deve repassar aos cofres da Previdência Social. Se a empresa não repassa essa contribuição que é do segurado, ela está praticando um crime, a apropriação indébita previdenciária. Mas, independentemente dessa situação, uma conclusão que a gente pode tirar é que em nenhum momento, por exemplo, um empregado, ele é responsável pelo recolhimento da sua contribuição. Ele deixa que a empresa retenha e repassa para a Previdência. Se por acaso a empresa não repassou, a empresa é criminosa, está cometendo crime. Ou a empresa não está pagando a sua própria contribuição, que é uma situação de inadimplência. Como não cabe ao trabalhador, ao empregado, fiscalizar o recolhimento de uma contribuição, essa tarefa é da Receita Federal, ele não pode ser prejudicado pelo fato da empresa não ter cumprido com as suas obrigações tributárias. Aliás, há um preceito na Lei 8.212, 33, parágrafo 4º, que afirma que presume-se que a contribuição do empregado ela foi regularmente retida e repassada aos cofres da Previdência. Então, há uma ficção legal de que a contribuição do empregado ela foi corretamente recolhida, exatamente para que ele não seja prejudicado no momento em que ele for pedir um benefício. Seria até de extrema maldade imputar uma responsabilidade a alguém que não tem qualquer responsabilidade pelo recolhimento da contribuição. O que um trabalhador deve fazer? Ele deve trabalhar. Toda essa parte burocrática de pagamento da contribuição e recolhimento fica a cargo da empresa. E se ela não cumpre com a sua obrigação, o trabalhador ele não pode ser prejudicado. De modo que, segundo a ótica da lei, o trabalhador não é prejudicado pelo fato da empresa não recolher essa contribuição. Talvez ele tenha algum problema em provar que trabalhou. Porque se ele pede um benefício, tá, e o vínculo dele não consta dos cadastros da Previdência, pode aparecer uma pequena dúvida se aquele vínculo é verdadeiro. Mas aí é uma questão meramente burocrática que com a carteira de trabalho ele comprova esse vínculo. Fora isso, não há prejuízo para o trabalhador. Vamos ver então a próxima pergunta enviada pelo WhatsApp. Quem pode contribuir para o regime geral da Previdência Social? Na verdade, a pergunta mais correta seria quem deve contribuir para o sistema. Porque grande parte dos contribuintes são contribuintes obrigatórios, ou seja, compulsoriamente,
há um vínculo com a Previdência e esse vínculo envolve o pagamento dessas contribuições. Então, todas as pessoas que trabalham, todas as empresas que exercem a atividade comercial devem contribuir para o sustento da Seguridade Social. Então, não é uma questão de vontade, não é um ato volitivo. Se você exerce uma atividade laborativa lícita, você deve contribuir. E se você tem empregados na sua empresa, você também deve contribuir. E ainda que a empresa não possua qualquer empregado, ainda tem a contribuição sobre o faturamento e sobre o lucro. De modo que todos que exercem atividade econômica e todos que trabalham devem contribuir para o sustento da Seguridade Social. E até mesmo quem não trabalha poderia contribuir na condição de segurado facultativo. Vamos ver então uma pergunta agora da Bianca Silva. Qual a idade mínima para começar a contribuir? Bom, a idade mínima ela é tratada na Constituição, no artigo 7º, inciso 33, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz. De modo que a idade mínima ela é de 16 anos, mas para quem começa na condição de menor aprendiz, primeiro emprego, por exemplo, poderia começar a contribuir a partir dos 14 anos. E o menor aprendiz ele é um segurado obrigatório, já que ele tem características de um empregado e de um estudante. Mas, respondendo à pergunta da Bianca, a idade mínima para começar a contribuir é exatamente 16 anos de idade. Idade máxima não existe. Por quê? Ao contrário do serviço público, você pode trabalhar na iniciativa privada, vinculada ao regime geral, enquanto você quiser. Se quiser trabalhar até os 100 anos, não tem problema nenhum. Não existe uma idade máxima. Já no serviço público, quando o servidor atinge a idade de 75 anos, compulsoriamente ele é aposentado. Então, existe esta diferença. Vamos lá para mais uma pergunta do WhatsApp. De que forma, nos termos das normas constitucionais e federais, a Seguridade Social é financiada? Bom, existe uma cesta de contribuições que vão sustentar a Seguridade Social. A grande parte dessas contribuições estão previstas no texto constitucional e uma outra parte está prevista na legislação infraconstitucional. Basicamente, todo o sistema é sustentado por contribuições das empresas, contribuição dos trabalhadores, contribuições que incidem na importação, contribuições sobre concursos de prognósticos e existem outras fontes de financiamento. Por exemplo, 40% do que é arrecadado no leilão da Receita Federal torna-se uma receita da Seguridade Social. 50% do que é arrecadado no DPVAT também se transforma em receita da Seguridade Social. E nos termos do artigo 243 da Constituição, aquela gleba em que for localizado o cultivo de planta psicotrópica ou os bens adquiridos com o produto do tráfico e também naquela terra em que se encontra o trabalho escravo, haverá uma expropriação desses bens, eles serão colocados em leilão e uma parte do que for arrecadado também vai ser destinado à Seguridade Social. Existe então uma grande variedade de fontes de financiamento da Seguridade Social. Vamos ver então uma perguntinha agora do João Paulo. Qual pode ser o reflexo da informalidade nas contas da Previdência? Bom, a informalidade é um problema gravíssimo que aflige a nossa economia. Se você fizer uma comparação, de vez em quando vem a notícia, olha, existe uma Argentina, uma economia argentina dentro da nossa economia, só que ela é informal. O principal reflexo da informalidade, primeiro, é que o trabalhador não vai ter a proteção previdenciária, exatamente porque ele não contribui. O segundo reflexo é que há uma diminuição da arrecadação. Se você não forçar o trabalhador a contribuir, se ele tiver essa opção, obviamente que ele prefere não contribuir. Essa opção não existe. O segurado, ele é obrigatório, porque o vínculo, por exemplo, previdenciário, ele é compulsório. Mas é inegável que há uma massa de trabalhadores que estão na informalidade, que não contribuem para o sistema, isso diminui a arrecadação e cria um problema a longo prazo, porque quando essa pessoa envelhecer e já não tiver mais a capacidade contributiva, ela vai
procurar algum tipo de proteção. Se não for a proteção previdenciária, ela vai buscar a proteção assistencial. E aí você cria um grande problema, porque na fase produtiva dessa pessoa, ela não contribuiu para o sistema. E na sua fase de maior necessidade, quando ela estiver idosa, ela vai buscar os serviços assistenciais. Então, tem um reflexo extremamente importante nas contas da Seguridade Social. Deixa de arrecadar e cria um passivo que vai ser pago no futuro. Bom, com isso, a gente encerra, então, a nossa participação no Saber Direito. Quero agradecer a presença, a participação de todos vocês. Foi um grande prazer. Quero agradecer também o programa Saber Direito e o Saber Direito Responde pela oportunidade que me foi dada de passar esses conhecimentos para todos vocês. Afinal de contas, o direito previdenciário é o assunto do momento. Um forte abraço a todos e até, quem sabe, uma outra oportunidade. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.